Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje com um tema diferente, ou seja, hoje chegamos aqui a um ponto da época em que já foram jogados 3 meses da época do Benfica. O Benfica começou em agosto, com a Supertaça, logo no arranque de agosto, depois pré-eliminatórias da Champions, Play-off, depois início do campeonato, e o Benfica já teve uma paragem de seleções, como os outros clubes, e agora está na segunda paragem. Portanto, ao fim de 3 meses, quais é que são as conclusões que podem vir a ser importantes de fazer para abordar um possível mercado que venha aí, que jogadores é que podem faltar ao Benfica e que balanço é que se pode fazer? Realmente era assim um plantel tão bom quanto se pensava? Realmente é um plantel assim tão completo quanto se pensava? Então, de uma forma resumida, vamos tentar falar disso neste vídeo. Fique aí. Ora, hoje trouxe aqui o quadro tático para explicar por posição, ou seja, isto é mais para facilitar as posições que podem fazer ou não falta e as opções ou os nomes que há para esses lugares. Não levem isto muito a peito, eu pus aqui o 4-3-3, que é o sistema preferido de José Mourinho, mas não pus nomes mesmo de propósito para dar aqui a aso a que vocês, depois de verem o vídeo até ao fim ou até onde acharem necessário, possam comentar e eu também possa responder depois nos comentários. Na baliza, começando aqui pelo Trubin, neste caso, que é o titular, acho que a rotação na baliza acabou com a saída de Bruno Lage. Não vou estar aqui a dizer que é bem feito ou que é mal feito. A verdade é que as equipas têm a baliza sempre estabilizada, não é uma coisa de muita rotação. E eu percebo porque estamos a falar de guarda-redes que estão em crescimento. O Benfica não tem um guarda-redes experiente. O Benfica tem aqui um Trubin que ainda é jovem e tem um Samuel Soares que ainda é jovem. E ambos precisam de confiança. Se o Trubin é decidido que é o titular pela equipa técnica, neste caso por José Mourinho, se é o Trubin que é o titular, o Trubin tem que ter a confiança para que possa crescer com alguma estabilidade. Isto não significa que o Samuel Soares não jogue nas taças, eventualmente Taça da Liga, Taça de Portugal, e que o Trubin até não possa sentir o seu lugar ameaçado aqui e ali. Eu penso que isso até o ajuda a ir para outro nível, sentir que está ali alguém na sombra que lhe pode roubar o lugar. Mas para uma evolução tranquila, eu diria que normalmente as equipas deixam esta posição estável, não há aqui muitas mexidas e acho que o Trubin vai ser aqui o dono mais um ano deste lugar. Samuel Soares na sombra e o terceiro guarda-redes tem sido o guarda-redes da equipa B, o Diogo Ferreira, que é um dos melhores da sua geração. Portanto, à partida, a nível de reforços, para a baliza, não vão acontecer. Já agora não disse no início, mas eu tenho que me lembrar sempre e tenho que vos lembrar sempre porque é uma grande ajuda para mim se vocês subscreverem ou meterem o like aí no vídeo, portanto agradeço imenso. Para defesa de direito, também não acredito que venha ninguém. Estamos a falar aqui de Dedic e o Dedic tem sido aqui o titular da posição e dá muito mais ofensivamente. Ele tem tentado agora com José Mourinho aparecer por fora, mas ele é muito mais forte e aqui Bruno Lage dava-lhe uma liberdade que o beneficiava, ou seja, Bruno Lage dava-lhe como ele é muito técnico, como ele é muito capaz ofensivamente, Bruno Lage dava-lhe a liberdade de avançar por terrenos interiores e ele sente-se muito bem neste tipo de terrenos, que ele é um jogador que tem técnica para sair da primeira pressão, depois vem outra pressão, ele tem técnica para sair e ele consegue chegar à frente com facilidade. Com o José Mourinho já não é tanto assim e o que acontece muitas das vezes é que há o equilíbrio de rios e então aqui o próprio Luca Bacchio vem tentar receber dentro algumas vezes e o Dedic vem mais por fora. Às vezes é ao contrário, é o Luca Bacchio que dá a largura e aí já sabemos que é Dedic que vai aparecer por dentro. Mas isto para dizer o quê? Não é algo muito de muita liberdade. Bruno Lage nisso é mais de dar liberdade aos jogadores. Mourinho não, há aqui mais rigor tático, é um treinador mais fechado quanto a este tipo de comportamentos. De qualquer das formas, não acredito num reforço para a lateral direita, porque existe a equipa B e existe, por exemplo, um Banjaki que pode aparecer e nós teremos um vídeo também nesta pausa de seleções sobre a formação. Há um Banjaki, há um Leandro Santos que não conta, já se percebeu que não conta, mas há um Leandro Santos, há um Banjaki, há um Tomás Araújo, há um Auschwitz, e há um Bá a regressar. O Bá, à partida, não vai regressar ainda durante o mês de outubro. Há de ser ali, ou está previsto ali para novembro, o seu regresso. Teve 2 operações, veremos como é que ele vem depois das operações, mas com o Bá a regressar e com outros jogadores a poderem jogar ali, não acredito que venha nenhum lateral direito. Por sua vez, não descarto um lateral esquerdo, e o Benfica parece-me que está aqui carente, porque
Para Bruno Lage e para o presidente Rui Costa, o Obrador era alguém que vinha da formação do Real Madrid, de titular do Deportivo da Corunha. O próprio presidente, o Rui Costa, falou na televisão a dizer que o Obrador não é um jogador qualquer porque é titular da seleção sub-21 espanhola. Obviamente, a seleção sub-21 espanhola é das melhores do mundo no que toca a sub-21 e a principal também é das melhores do mundo no que toca a principais. Portanto, a seleção sub-21 espanhola não é uma seleção qualquer e ele efetivamente tem sido um jogador muito utilizado nessa seleção e a titular várias vezes. Portanto, nota-se que em Espanha acreditam no valor. Ele era apontado como um grande talento da sua geração, mas não explodiu ainda. O Benfica foi buscá-lo. Pode ser um jogador que precisa de tempo, mas eu não me admirava nada, até porque Mourinho já deu aqui uma ou outra farpa ao jogador que tem que se aplicar. Não é aplicar nos treinos, mas mostrar-se mais nos treinos. Tem que perder a vergonha, tem que ser mais extrovertido, tem que falar mais com os colegas, tem que ser menos fechado, porque ele é muito reservado. E depois disso já ficou na bancada uma ou duas vezes. Portanto, não sei se o José Mourinho está muito querente em dar-lhe tempo. Por outro lado, o Dal acho que é alguém muito certinho a nível defensivo. Ainda agora com o Porto foi um lateral muito seguro, mas depois não é um lateral de largura, não é um lateral de vir aqui pelo corredor e depois cruzar. Aliás, o cruzamento dele parece que é um bocado ao calhas, não há aqui grande critério. E ele não é um lateral de largura e Mourinho tem-lhe pedido isso. E eu acho que não o tem beneficiado. Já Bruno Lage também lhe estava a pedir aqui alguma largura por fim e eu acho que isso não o tem beneficiado. Ele é um lateral que, já o ano passado isto tinha ficado patente algumas vezes, que ele dá-se muito bem com o Sheldrop. E porquê? Porque é um lateral de vir mais para dentro. É um lateral mais parecido com o Grimaldo neste aspecto. Ele é um lateral de vir mais para dentro, de combinar, de receber mais à frente, e depois combina outra vez, e depois se for preciso vem receber mais à frente. E o Dal é mais isto, ou seja, não é um lateral de cruzamento e de chegada ao último terço. E o Benfica está-lhe a pedir isso, acho que não vai extrair o melhor do Dal. Por isso, eu diria que, tendo Obrador, que não é um lateral que conte à partida para José Mourinho, e um Dal que não lhe dá largura e cruzamento, eu não descartava que chegasse um lateral em janeiro. Na dupla de centrais, muito breve, António e Otamendi já se percebeu que são a dupla de centrais do Benfica. Para José Mourinho, para a estrutura do Benfica, para Bruno Lage, era tudo Otamendi e António. O António calou muitas das críticas que vinha a ter nos últimos tempos com uma super exibição no Estádio do Dragão. Foi talvez o melhor jogador em campo por parte do Benfica. E eu diria que a qualquer momento Tomás Araújo pode aparecer a titular, ou no lugar de António, ou no lugar de Otamendi, assim queira José Mourinho. Uma rotação, ou seja, pode rodar o António, pode rodar o Otamendi. Acho que isso era até saudável. E o Benfica até poderia beneficiar em certos jogos. Contudo, não me parece que venha aqui um reforço para a defesa central, até porque habitualmente vai ao banco ou trabalham com a equipa o Winder e o Gonçalo Oliveira, portanto não me parece que o Benfica vá ao mercado por uma questão de centrais, até porque Manu também está mesmo aí a regressar e o Manu tem formação de central, é um jogador que pode jogar a central, portanto não me parece de todo que o Benfica vá ao mercado nos centrais. A nível da posição 6, Enzo Barrenetxea é o dono do lugar, não é um destruidor de jogo, mas é um construtor, como falamos no vídeo de ontem, que vocês também podem ver aí no canal. Mas é aqui um jogador que acaba por ser muito inteligente nas suas ações, não é muito rápido, não é muito de ir ao choque, mas é alguém que entrega muito no momento com bola. E então ele à partida vai continuar a ser o dono do lugar. O principal concorrente, na minha opinião, vai ser o Manu Silva quando regressar. Veremos, lá está, mais um caso. É uma lesão grande, é uma lesão que aconteceu em janeiro ou em fevereiro, por aí, ao final de janeiro, início de fevereiro, por aí. E vai voltar no final de outubro, a partida está a recuperar bem, início de novembro. Só que depois há aqui uma questão que é a condição física com que vem, vai ter que ganhar forma física, vai ter que ganhar massa muscular muitas das vezes, já o está a fazer, já está a treinar no campo, portanto já está nesse processo. E depois também a questão de qual é que é o ritmo competitivo que Manu traz. Se vier em condições, se vier bem mentalmente, porque muitas das vezes este tipo de lesões graves afetam muito mais a parte mental, o jogador deixa de pôr o pé, deixa de arriscar, mas se vier forte mentalmente, assim como fisicamente, Manu pode ser um ótimo jogador para jogar aqui na posição 6 aqui do meio campo do Benfica. É alguém que, além de ter uma boa qualidade com bola e um bom passe longo, é também um jogador que vence bastantes duelos, ou seja, diria que se tiverem os dois no topo de forma, ou seja, se não tem havido a lesão, vou antes pôr assim, se não tem havido a lesão,
não sei se Barrenetxea teria vindo. Acho que Manu vinha para ser titular do Benfica. E mesmo que Barrenetxea tivesse vindo, se calhar não era assim tão indiscutível quanto isso. Passando à posição 8, a posição 8 aqui com o Rios, que teve bem em Londres, apesar do autogol, e teve muito bem agora também no Dragão. Conseguiu tomar conta aqui do criativo, do médio criativo do Porto, que era o Gabri Veiga. O Rios não é um jogador super técnico, é um jogador mais de combate. Já falamos disso há 2 vídeos já no canal sobre o Rios, portanto já foi muito debatido se ele vale o que custou, se não vale. Aqui não é tanto esse ponto. Tal como na posição 6 pode entrar ali o Leandro Barreiro também pontualmente. Eu também aqui na posição 8 também pode entrar o Leandro Barreiro. É aliás onde ele tem entrado ou para um lugar ou para o outro, ok? Parece-me, no entanto, que não descartava que o Benfica fosse ao mercado por um médio, porque me parece curto. E no início da temporada, fazendo já aqui um balanço, eu não dizia que o meio campo do Benfica era curto, porque havia aqui Diogo Prioste, que era um jogador que Lage já tinha lançado aqui e ali, e o João Veloso, que também vinha ali a espreitar a equipa principal, mas parece que não têm contado. E se não contarem esses jogadores, então sim, passa a haver poucas opções. O Benfica passa a ter aqui Sudakov, passa a ter Enzo, Manu e Leandro Barreiro e o Osnas, que agora tem jogado ali. Ou seja, estamos a falar de Leandro, aqui para este lado, Leandro, Manu, Enzo, Rios, Osnas, Sudakov. Estamos a falar de 6 jogadores, 3 posições. À partida estaria tudo muito bem enquadrado e depois podia aparecer aqui um jovem. A questão é uma questão de rendimento e não me parece que Leandro Barreiro seja um jogador para entrar para titular assim do nada. Não me parece que Manu Silva se calhar vai ser assim tão impactante porque vai ter que ganhar o seu ritmo competitivo a pouco e pouco, não vai ser logo imediato. Parece-me também que Auschwitz nem sempre vai jogar aqui nestas posições, tal e qual como no Dragão agora já jogou à esquerda. Portanto, há aqui muitos ses no meio campo e não me admirava que chegasse aqui um médio mais combativo, um pulmão, um jogador mais enérgico para o meio campo, porque me parece que tanto o Osnas como o Enzo, o próprio Manu, são jogadores muito mais de bola no pé e que falta ali alguma energia por vezes. E não me admirava que o Benfica tentasse ver um mercado também nesta posição de um 8 mais box-to-box, mais forte. A posição 10 aqui deste quadro é Sudakov e é Sudakov, ou seja, não tem aqui realmente uma alternativa. A alternativa direta pelo perfil seria João Veloso. Só que o João Veloso não está a ter minutos e quando entra é para fazer tempo a 10 segundos do fim. Portanto, acho que pode ser aqui uma posição a reforçar, não propriamente para este meio campo, ok? O Benfica ter jogado neste 4-3-3 e eu acho que se vier um número 10 não vai ser um jogador para jogar neste tridente, mas sim um jogador para vir a jogar num modelo diferente, num 4-2-3-1. Ou seja, o Benfica teria Sudakov como titular, por exemplo, para jogar no 4-3-3 de José Mourinho, mas caso o adversário assim o pedisse ou José Mourinho assim o quisesse, o que o Benfica poderia fazer era, em certos momentos, trocar aqui o triângulo, digamos assim, e ter aqui um jogador mais próximo. Por exemplo, João Félix era um jogador mais deste sistema, um jogador que joga mais próximo do avançado. Era um 10 mais próximo do avançado. O Sudakov já não é tanto assim. É um jogador que gosta de vir atrás pegar, então é mais médio do que avançado, ok? São perfis diferentes. E eu não me admirava que o Benfica também não tivesse, ou melhor, não me admirava que o Benfica tivesse no mercado para ver aqui um jogador que jogasse nas costas do avançado, mas que conseguisse também fazer o terceiro homem em momento defensivo. A verdade é que o Benfica não tem aqui realmente muitos jogadores criativos. Neste momento é Sudakov e é Luque Bacchio. E parece-me curto, portanto também não descarto que venha um 10. Um 10 que não é para jogar neste tridente, como eu estava a dizer, mas sim para se aproximar do avançado e permitir ao treinador ter várias opções para vários sistemas. Importante dizer também que, ao início da temporada, eu dizia que este jogador poderia não ser necessário porque havia João Rego e agora João Rego também não tem contado. Depois, a nível de extremos, e nos extremos vou já falar os dois ao mesmo tempo. Vamos começar pela esquerda, pela aquela bolinha do número 7. Então, Sheldrup parece que vem a perder gás com José Mourinho. Vinha a ser aqui uma aposta por parte de Bruno Lage. E é um jogador que me parece que, quando a equipa está bem, o Sheldrup cresce. Quando a equipa está organizada, está estável, o Sheldrup
vem ao de cima e aparece. É um jogador do qual eu gosto, mas eu reconheço, lá está, eu estou aqui também para dar a minha opinião. Claro que vai ser sempre enviesada porque tem a ver com os meus gostos pessoais, mas de qualquer das formas nada me impede de reconhecer, por exemplo, que o Rio estava a jogar mal e agora jogou bem. Nada me impede de reconhecer que o António teve uma quebra de forma e agora teve um jogo muito bom. E nada me impede de dizer assim, gosto muito do Sheldrop, mas efetivamente ou ele abre a pestana e está, ou tem uma vida complicada. E eu já fiz um vídeo sobre isso, um vídeo em que o título é, salvo erro, se Sheldrop tem o lugar em risco no Benfica. E eu acho que pode mesmo ter, porque é um jogador que falta-lhe compromisso tático, ok? E isso é uma coisa que se ganha jogando. A verdade é que ele tem tido muitos minutos e não mostra grande evolução. Nota-se que ele volta e meia já tenta vir ajudar, mas é uma coisa pontual, não é a regra. E isso com o José Mourinho não dá, porque o José Mourinho, como eu estava a dizer há pouco, é um treinador super, super, super rigoroso na sua nuance tática, no seu aspecto tático, e ele não vai tolerar. Aliás, Sheldrop perdeu o lugar para Ivanovic logo no primeiro jogo. Foi Ivanovic adaptado a extremo esquerdo, depois ganhou a titularidade contra o Rio Ave, saiu para entrar Ivanovic outra vez, e daí para cá, agora já é o Washington também naquele lugar. Portanto, parece-me que ele pode vir aqui, vai ser opção, vai jogar, mas não é uma primeira escolha de José Mourinho, e eu acho que neste momento é o Washington, porque é o que lhe dá garantias a nível de equilíbrios e de fecho do corredor. De resto, não é porque não há outro. Digamos assim, Bruma está alusionado e à partida estará alusionado durante quase toda a temporada ou toda a temporada. Do lado contrário, há aqui outro aspecto que é Luque Bacchio, que é talvez o único. Eu já disse que havia dois desequilibradores, ou seja, ou melhor, dois criativos, que é o Sudakov e o Luque Bacchio, mas o Luque Bacchio é o único desequilibrador puro da equipa. Aquele jogador que mete o adversário em sentido, aquele jogador que em condução ele vai para cima e vai causar estragos. Agora, já percebemos também que é um jogador errático, ou seja, eu disse isso e na altura houve duas ou três pessoas que até criticaram que eu já estava a dizer mal do jogador e que ele nem se tinha estreado ou só tinha feito 10 minutos. Não é dizer mal, isto é o perfil do jogador, ok? E o Luque Bacchio é um jogador que ele inicia a jogar, ele recebe a bola e ele vai para a baliza disparado. Já no Sevilha era assim. Ou seja, ele recebe, por isso é que ele também não deu o salto. Ele estava no Hertha de Berlim, depois vai para o Sevilha. Ou seja, é um jogador de clubes médios e eventualmente o Benfica é o clube mais histórico e maior que ele teve aqui na carreira. Agora, parece-me que isso tem as suas causas. Tem a ver com o perfil. E o perfil é o quê? É um jogador super técnico, muita qualidade. Super técnico não é que seja muito refinado, às vezes atrapalha-se um bocado, mas não é que seja super refinado, mas é um jogador que procura ir no 1 para 1, que procura a finta, procura o desequilíbrio, tem um remate forte, vai ser solução, vai marcar golos, vai assistir, vai fazer isso tudo, mas é um jogador que não toma boas decisões muitas das vezes. E agora, por exemplo, o jogo com o Porto foi um bom exemplo. Ele não teve muito jogo, mas quando teve, decidiu mal 2 ou 3 lances, tal e qual como ele quando entrou, salvo erro frente ao Rio Ave, foi a estreia dele. Ele até acaba por fazer a assistência para o gol. Podia ter feito outra assistência para o gol, mas depois tem 4 ou 5 lances em que ele manda a bola para a bancada ou manda a bola para o outro lado. Portanto, é um ótimo jogador. Eventualmente é dos melhores jogadores que o Benfica tem no 11, mas é um jogador errático. Ele vai precisar de muitos lances para que resultem 2 ou 3, ok? E eu não estou a dizer mal do jogador, não levem para aí. Tem a ver só com o perfil. E normalmente os fantasistas são um bocadinho assim. Erram, mas são jogadores que não têm medo de tentar. Então, faz falta, na minha opinião, outra alternativa a Luque Bacchio, para que não seja só ele a criar. E parece-me que o Benfica não tem, nem à esquerda nem à direita. Portanto, eu tenho quase a certeza que o Benfica vai estar no mercado por um extremo que desequilibra. Por último, temos aqui a posição 9, a posição de ponta de lança, e parece-me que a posição 9 no Benfica tem dono, ou seja, é Pavlidis e não há aqui grande discussão. Continua a ser dos melhores da equipa, lutas inglórias, ele baixa para ligar com os colegas, ele permite, muitas das vezes a equipa está toda afundada cá atrás e é um chutão na frente e ele é que vem aqui baixar e tenta segurar mesmo com pressão nas costas, tenta segurar para que a equipa se aproxime da frente, para ele depois conseguir ligar e a equipa conseguir subir no terreno. Portanto, isto é um trabalho inglório, muitas das vezes, mas mesmo assim tem estado a somar golos, já leva 7 ou 8 golos na temporada, 7 salvo erro. Mas é preciso terem atenção que o José Mourinho já disse que às vezes olha para o banco a nível do ataque e que lhe falta ali alguma experiência.
Ivanovic, acho que é um ótimo avançado, mas é um avançado diferente, um avançado de transições, de explorar o espaço, de vir buscar muitas vezes até fora e ir para dentro, as costas, as costas da defesa. É um jogador assim, mais de um determinado contexto em que tem que haver espaço, e grande parte dos jogos do Benfica não vão ter espaço. Henrique Araújo não me parece, e eu gosto muito do Henrique, eu gostei muito da formação dele até agora, mas não se afirmou em clube nenhum sénior ainda, e apesar de, na primeira passagem pelo Benfica antes dos empréstimos, ter marcado ali uns golitos, agora voltou, até marcou no Eusébio Cup também. A verdade é que não tem jogado, e quando entra ali a 5 minutos do fim, a 3 minutos do fim, a 10 minutos do fim, a verdade é que ele não é um jogador que faça a diferença. Ele é um finalizador, e se por um lado é bom ter um papel deste no campo, ou no plantel, porque a qualquer momento pode resolver um jogo com uma bola na área. Ele é um finalizador, é um jogador que tem que receber lá perto da área. Também não é menos verdade que não é um avançado que vá jogar muito. E as queixas de Mourinho a nível de um avançado experiente, já se falou do Benzema, não sei se é possível, se não. Eu gosto muito do Benzema, não sei qual é que era a capacidade. Eu ia dizer que não sei qual é que é a capacidade dele ainda aos 37 anos, mas a verdade é que tem marcado gols e embarda na Arábia, e tem muitas assistências também. É a Arábia, um futebol mais lento, não sei como é que seria em Portugal. Mas é um avançado, lá está, mais parecido com Pavlidis. Aliás, o Pavlidis, a temporada passada, quando jogou contra o Barcelona e jogou bem, foi apelidado em Espanha por o Benzema do Benfica. Porque eles são muito parecidos, aquele avançado de apoio que muitas vezes até servem para outros brilharem. E não sei se Mourinho não vai arriscar a trazer um avançado experiente que seja aqui uma alternativa real ao Pavlidis, tendo em conta aquilo que é o contexto competitivo do Benfica, que é muitas das vezes ter que arranjar espaço em tabelas e em baixar o avançado, e o Benfica neste momento só tem Pavlidis para esse perfil. Isto eventualmente iria queimar ainda mais o Henrique Araújo. Portanto, em género de balanço, diria que quando o Benfica iniciou a época, eu disse e afirmo com tranquilidade que o Benfica tinha um plantel melhor que a temporada passada, e melhor porque eu o achava mais completo, mais equilibrado, digamos assim, um jogador titular por posição e um suplente por posição. A questão é que aconteceu aqui várias questões, que é, o Benfica não teve identidade e a equipa afundou, e o Benfica ficou sem jogadores para fazer a diferença por si. O Benfica de antes, a equipa não tinha grande identidade, mas tinha um Arthur Koglu que por si, de um momento para o outro, fazia um golo. Se voltarmos mais atrás, havia um Neres que de um momento para o outro sacava uma jogada que dava um golo. Um Rafa também nesse perfil. Ou seja, o Benfica não tem estado a jogar muito bem nos últimos anos, mas havia sempre jogadores que de um momento para o outro resolviam o jogo. E o Benfica este ano não tem esse jogador. Começou agora a jogar o Luka Bacchio, pode ser um bocadinho por aí, mas é curto, é só um. Okay? Falta muito esse perfil ao Benfica, parece-me. Contudo, também me parece que a chegada de José Mourinho vai mudar aqui um bocadinho esse sentido. O Benfica, podemos gostar ou não, eu acho que não vamos, na grande maioria, gostar, porque não vai ser um futebol espetáculo com José Mourinho, mas vamos ter uma identidade. O Benfica vai jogar de uma determinada forma, mais pragmática, ou isto, se for preciso perder tempo, perde-se tempo, etc. Mas vamos ter uma identidade, e isso vai fazer com que seja mais fácil contratar um jogador para um certo perfil, porque a identidade dá-nos isso, ok? O Benfica, tendo uma identidade, sabe que jogador é que quer para fazer aquele papel. Não tendo e andando a adaptar ao adversário, qualquer um serve. E é um bocadinho por aí que temos estado nos últimos tempos. Portanto, eu continuo a dizer, acho que o plantel no início da temporada era mais equilibrado, mas o facto de Henrique Araújo não contar, o facto de Sheldrop não se afirmar, o Veloso e o Prioste não contarem, o Leandro Santos não contar, ter que se adaptar, o Tomás Araújo às duas laterais, porque o Obrador também não conta. Ou seja, o facto de muitos jovens, principalmente os jovens, não estarem a ser apostos ou não se terem afirmado, isto levou a que o Benfica caísse aqui um bocadinho no seu rendimento. Eu há pouco não falei no Prestiani, não sei qual é que vai ser o papel do Prestiani, não me admirava que até pudesse ser emprestado, porque não me dá a ideia de José Mourinho acreditar muito no argentino, tanto que o dispensou. O Benfica não tem extremos e ele dispensou, ok? Por isso é que eu não falei no Prestiani. Estou muito curioso para ver qual é que vai ser a vida do argentino quando regressar do Mundial, para ver se vai ser aposta ou não, porque caso ele mantenha o mesmo registro, vai sair por empréstimo, acredito eu, em janeiro. Portanto, já sabem, subscrevam o canal, metam aí o like e comentem a vossa opinião.